Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula aqui do canal O Poder da Postura. Hoje a gente vai focar numa aula especial para os homens. Então, se você é homem, sente que tem sempre muita tensão no corpo, dor ou algum incômodo constante por essa tensão, sente a vida limitada em atividades diárias e no seu trabalho por conta dessa tensão e dessa dor, e não tem muito tempo para praticar, faz exercícios, mas sente que falta ainda trabalhar essa liberação, essa aula vai te ajudar muito. Fica aqui nessa aula. Se você conhece algum homem que passe por isso, fica nessa aula também. Então, pontos importantes. Os homens com uma vida corrida, com muito trabalho e por características fisiológicas já tendem a acumular mais essa tensão. Muitas vezes fazem atividades de impacto, de acúmulo de tensão, fazem musculação, praticam artes marciais, correm, pedalam, buscam atividades de intensidade que vão acumular ainda mais essa tensão. Por vezes ou outras acabam buscando massagens, liberações miofasciais, mas ainda assim, uma vez ou outra, essas atividades não vão ajudar a liberar essa tensão diariamente. Para que essa tensão não se acumule tanto a ponto de gerar tanta dor, tanto estresse mental e futuramente patologias por conta dessa tensão corporal e articular, é importante que ela seja liberada com uma certa frequência para que possa se viver melhor e se produzir melhor. Então, os pontos dessa aula são simples, eles podem ser feitos em casa ou no trabalho. Mas quando você faz uma vez pela manhã, uma vez à tarde, ficou até mais tarde no trabalho, finaliza o dia fazendo, você vai sentir que essa tensão é liberada ao longo dos dias. Primeiro ponto, a gente não pode deixar de falar, é a postura sentada. Tem uma aula aqui sobre exercícios que a gente pode fazer mesmo no ambiente de trabalho para liberar essa tensão ao longo do dia. Assista essa aula, você vai se beneficiar grandemente por ela. Agora, uma coisa que é muito importante a gente ter bem claro na mente é que a posição sentada, ela nos faz ao longo do dia acumular muita tensão. Como eu falo sempre, e falo no meu curso Poder da Postura, na aula que a gente tem só para o ambiente de trabalho, só para ajuste de ambiente de trabalho. É importante que você trabalhe numa boa posição, porque ao longo dos dias e dos anos ela vai gerar lesão e está afetando na sua qualidade mental, na sua saúde e na sua produtividade. Então, uma cadeira que respeite os ângulos. Veja, o meu pé, ele está apoiado no chão. Joelho, mais ou menos 90, 100 graus de angulação. Então, eu tenho um encosto e eu consigo trabalhar com os meus pés apoiados, totalmente tranquila, sem desgaste, né? Essa cadeira está calculada para a minha altura e também para a altura da mesa que eu adquiri junto com ela, pensando nisso. Se você não tem um ambiente no qual você pode escolher, é importante que você saiba os ajustes ergonômicos que você precisa fazer para que a sua vida mude, sim, e vale a pena gastar um tempo com isso, que a sua vida vai melhorar muito, muito no seu trabalho e a sua produção vai melhorar muito também. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu tenho que sentir que é um exercício muito importante de ser feito. Eu apoio os dois lados da minha pelve de forma igual. Então, há um teste, eu posso colocar a minha palma da mão para baixo, sentar em cima dos meus isquios, colocar a mão embaixo dos meus isquios e sentir que eu não levo o apoio mais para uma mão do que para outra. Que eu não levo o apoio para a parte posterior dos isquios, nem para a anterior, que eu centralizo. E muitas vezes os homens vão sentar assim, posteriorizando. Muito comum os homens fazerem isso. Força para a coluna lombar, não tem como ela ficar bem assim ao longo do tempo. Tensão pura afeta toda a coluna, afeta a cervical, tensão superior. Então, não adianta querer relaxar a superior se a lombar está aqui.
Por isso que a cadeira na altura é importante e que, além disso, isso mais ainda para os homens, manter a curva lombar é tão importante, porque ajuda a não esquecer, eu tenho uma barreira para não ir demais. Mesmo que eu vá um pouquinho, eu acabo criando só um apoio, mas eu não posteriorizo a minha lombar. Quando eu faço isso, eu melhoro a minha vida, a minha lombar no trabalho. Agora, como exercício, você vai sentir que quando você estica uma perna, você não posterioriza. Pode deixar as mãos no apoio. E volto, mesma perna, eu estico, nada mexeu na lombar. E volto. Estico, isso é um treino de alongamento, sutil, dependendo da pessoa, pode até ser intenso, mas é um treino de funcionalidade. Trabalha pelo abdômen, a respiração é no tórax. Você pode fazer 10 vezes sentindo esse movimento, agora eu perdi as contas, mas estendendo e não mexendo a sua lombar. Troco e volto. Vai na ins e volta soltando. Sentindo que a lombar está intacta. Isso libera e permite que você aprenda, alongue, mas mantendo a coluna saudável. Agora, outros pontos muito importantes são a soltura dessa região superior da coluna. Então, quando eu penso em trabalho, eu tô sentada numa posição correta, sei liberar como a gente fez antes, mantendo a estabilidade do centro. A coluna superior sempre vai estar sob bastante tensão, natural. A gente tem ferramentas para liberar diariamente essa tensão também. Então, eu começo soltando e troco. Perfeito. Alongo para um lado, ajudo com a mão, sem botar força, apenas apoio. Desço bem o ombro contra a lateral. Sustento até umas 6 ou 8 respirações. Então eu olho um pouquinho para baixo, a mão vai um pouquinho mais para trás na cabeça. Se você puder, você pode elevar a sua mão soltando o cotovelo lá embaixo. Vai criar um alongamento neural. É importante que a partir daqui a gente não fique muito tempo. Volta a mão, volto as duas mãos e devagar volto a cabeça. Quando eu levanto essa mão fazendo a extensão do punho para sentir o alongamento neural, a gente pode ficar até umas 4 respirações. Então, outro lado, inclino, apoio. Sinto o trabalho, a respiração. Até 8 respirações e troco. Olhei um pouquinho para baixo, a mão foi mais para trás. Posso fazer a extensão do meu punho lá embaixo, cotovelo fora, para sentir o alongamento neural. 4 respirações. Volto mãos, volto cabeça. Esse exercício é essencial para essa liberação de membros superiores. Depois disso, as bolinhas de tênis que você pode ter no seu ambiente de trabalho e na sua casa, para que você tenha essa liberdade para massagear quando você precisar, onde você precisar. Só 2 bolinhas de tênis em cada um desses ambientes. Eu vou pegar uma delas, vou colocar bem na região do meu trapézio, posso ajudar apoiando esse cotovelo
e de forma circular eu vou massagear essa região. Quase sempre também posso ir em linha reta, circulo ou vai e vem. Ou deixo parado, soltando o ponto que eu sinto que está mais tenso. Posso fazer por 40 segundos, 1 minuto, quase sempre tem tensão acumulada nessa região. E troco. Comparo os lados para tomar consciência. E descanso. Já libera bastante da tensão acumulada. Você pode fazer uma vez pela manhã, uma vez à tarde, toda essa pequena série. Agora, por fim, a gente vai massagear um pouquinho essa região do sacro. Essa já é uma série que você pode fazer à noite, quando você chegar na sua casa, ao final do dia de trabalho. Mas toda essa massagem da coluna com a bolinha, que é perfeita para que os homens façam uma vez na semana, você pode fazer, você vai pegar o link aqui embaixo e vai aprender a praticar e vai finalizar com chave de ouro o seu dia. Uma vez na semana você pode fazer a massagem em toda a coluna, mas vamos sentir a massagem bem na região do sacro, na linha da pelve. Apoio de cabeça, deitei, joelhos dobrados, coloquei as bolas bem na região, deixo a enroladinha, a pelve, solto o peso, alinho a cabeça, deixo paradinha nessa região. Veja, tá mais na base superior do meu sacro, a uns dedinhos abaixo do meu umbigo, na linha, né? E aí depois disso, sentir que não tá tão dolorido, eu posso massagear de um lado para o outro. Se você sentir que tá muito dolorido, começa só respirando, deixando parado. Deixa soltar, faz até umas 10 respirações. E depois começa a massagear de um lado para o outro. Às vezes tá tão dolorido que a pessoa nem consegue ficar muito em cima da bolinha, sente muita tensão. E aí é bom ir aos poucos, não forçar, não deixar tanto tempo. Depois disso, senti que já deu uma liberada, vou um pouquinho mais para baixo, na região bem com o quadril. Deixo parado, sinto, se tiver bem tenso, deixo aqui, soltar. Faço algumas respirações e depois começo a massagear também de um lado para o outro. Deixando soltar bem. Se tiver dolorido, explora, mas se tiver dolorido demais, você não vai conseguir soltar tudo num dia. Aí você não força. Você massageia um pouco, conta até umas 10 respirações suaves. Se quiser um pouquinho mais, fica, mas não exagera. Não é para ficar tempo excessivo, né? Você vai ficar 1 minutinho ali no máximo, 1 minutinho e meio, fazendo essa massagem, deixando liberar um pouquinho por dia. Essa você faz ao final do dia, mas a massagem de toda a coluna, que começa com essa parte, mais uma vez, tem aqui no link e aí você faz uma vez na semana. Então, espero que você tenha aproveitado a aula. Um beijo e até a próxima aula.